Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas da semana que vai de 6 a 12 de fevereiro. Pois bem, o que a gente tem para os próximos dias? A gente ainda tem os efeitos da lua cheia em Leão que aconteceu ontem. Não por acaso tivemos nessa madrugada o terremoto entre Turquia e Síria. Esse foi um dos assuntos tratados na semana passada. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar também no vídeo de hoje. A gente ainda tem os efeitos dessa lua cheia nas nossas vidas pessoais. Nessa semana a gente ainda tem uma tensão entre Mercúrio, ou melhor, entre a Vênus e Marte, nos falando de desavenças dentro dos relacionamentos. E a gente tem uma conjunção, uma união entre Mercúrio e Plutão, nos falando de revelações de segredos que podem ser bombásticos. Portanto, estamos de novo, em mais uma semana bastante agitada, e é sobre tudo isso que eu falo a partir de agora. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem está chegando agora, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal tocando o sininho para você receber as notificações. Bem, moçada, o que a gente tem nessa semana de fevereiro da temporada aquariana? Vamos começar pela Lua. Ontem a gente teve a lua cheia no signo de Leão, né? E a gente vai estar com essa lua cheia até domingo, portanto é uma semana inteira de lua cheia, com as exaltações dos ânimos, né? Da lua cheia durante toda a semana. Eu fiz um conteúdo na semana passada, um vídeo especial sobre a lua cheia, queria deixar para vocês o link aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela, para vocês entenderem do que se trata, do que eu falei, do que eu propus, ok? Bom, entre tantas coisas que eu falei sobre o que poderia acontecer nessa lua cheia, falei sobre a possibilidade de mortes em massa. Por quê? Porque dentro dessa formação da lua cheia, desde a lua nova até a lua cheia, a gente estava com Plutão. E Plutão é um planeta que nos fala de morte e de profundas transformações justamente na temporada aquariana. Aquário é signo de coletividade, Aquário é signo das massas. Portanto, uma aposta que eu faria, eu imaginaria, né, que a astrologia é sempre um exercício de criatividade, né, de imaginação, a gente não tem certezas. A gente está falando o tempo todo de símbolos e arquétipos. Então eu imaginava que a gente poderia ter um acirramento muito dramático em se tratando do que tem acontecido na guerra da Síria, ou melhor, da Ucrânia. Até a noite de ontem, eu acompanhando os jornais, eu falei, puxa, ainda bem que nada aconteceu ainda, né? E hoje de manhã a gente acorda com um terremoto terrível naquela região que fica entre a Turquia e a Síria. Segundo os jornais, até essa hora da manhã de segunda-feira, até a metade da manhã de segunda-feira, já foram contabilizados mais 1.300 mortos, né? Numa região que é muito dramática, porque a gente está falando da fronteira entre Síria e Turquia, em que muitos sírios, era a rota de fuga dos sírios, fugindo da guerra na Síria. Então uma região já muito castigada, com desgraças sobrepostas umas às outras, e agora enfrentando um terremoto que também tem uma forte relação com a questão de Urano, que estava em jogo nessa formação, como eu disse no vídeo da lua cheia, já deixei o link para vocês. Com Urano em jogo, a gente está falando Urano em Touro, né? Touro é o primeiro signo do elemento terra. Esse Urano em Touro durante uma longa temporada, Urano vai ficar em Touro durante muito tempo. Quando a gente tem planetas em signos de terra, a gente pode sim ter algo associado à instabilidade da terra, do chão, não é mesmo? Então a gente teve aí nesse final de semana, de ontem para hoje, o terremoto entre Turquia e Síria. Bom, o que falar sobre isso, né? Que tragédia, que tristeza. Se alguém puder ajudar, da maneira que pudermos ajudar, que ajudemos, não é mesmo? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa formação? Já falei sobre os números, né? As cenas de destruição, e Urano, que é o imprevisível e o súbito, e Plutão, que é morte e transformação. Tudo isso envolvido nessa alunação. Bom, mas a lua cheia também sugeria um destaque entre figuras de poder, autoridades, líderes, artistas e grandes celebridades, porque afinal de contas a gente está falando da lua em Leão. Leão é aquele signo que se destaca na multidão, porque é um signo de uma forte criatividade, de um senso de identidade, aquela figura que se sobrepõe às outras, porque tem uma personalidade tão vigorosa, tão brilhante, que ela torna-se célebre, não é mesmo?
No final de semana, dos últimos dias para cá, a gente teve a despedida da grande histórica, que fez história no jornalismo brasileiro, a leonina Glória Maria, não é mesmo? E o grande estilista, um dos maiores do mundo, o espanhol Paco Rabanne. Então são essas figuras que, por sua notoriedade, em se tratando das suas características de personalidade, estão no meio de nós, né? Suas narrativas, suas histórias estão entre nós justamente nessa lua cheia em Leão. Outro assunto muito interessante que bombou esse final de semana, não foram apenas cenas de morte, mas cenas de vida, de brilho pessoal, foi a história de Beyoncé sendo de novo premiada pelo Grammy, se tornando a mulher que mais recebeu Grammys na vida, né, na premiação do Festival de Música desse final de semana. Então temos aí notícias, né, que são tremendamente transformadoras e impactantes, de maneiras muito bonitas e luminosas e outras muito dramáticas. Enfim, a vida é feita disso, não é mesmo? Mas tem um outro assunto que toca a política, aliás, dois outros assuntos que tocam a política. Eu tô com uma luz nova esses dias, estou estreando uma nova luz e ela está rodando nos meus óculos. Peço para vocês a paciência, para vocês não se dispersarem, porque ainda vou afinar essa luz, tá bom? Para esse leão brilhar como deve brilhar. Tem dois outros assuntos relacionados a essa lua cheia em Leão, que é o seguinte: a derrubada do balão espião chinês em território americano nesse final de semana. Isso é assunto para um rebu diplomático daquele tamanho, né? Em Leão a gente está falando de grandes lideranças, então vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. De novo, falando sobre figuras de poder e grandes encontros, a gente tem a semana inteira de preparações para, no final desta semana, o grande encontro entre Lula e Biden nos Estados Unidos. As pessoas estão com muitas expectativas sobre o encontro dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, porque ali coisas muito importantes serão ditas e decididas. Bom, acompanhamos os moods dessa semana toda de lua cheia em Leão. É uma semana de muita exaltação, portanto, que a gente possa tentar começar com calma. Bom, o próximo aspecto interessante da semana, a gente vai ter Mercúrio em sextil com Netuno. É um aspecto favorável que acontece entre os dias 5 e 7 de fevereiro, entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes. Aqui a gente está falando do deus da comunicação em bom aspecto com o outro, que nos fala de criatividade e de sonho, ok? Esse é um aspecto bacana para a gente falar da programação de viagens bacanas para lugares distantes, né, viagens longas, mas também é um aspecto que pode ser muito favorável para o uso da nossa intuição. Todas as vezes que a gente tem Netuno em jogo, a gente pode falar do bom uso da nossa intuição, né? Então que a gente se afine com essa sensibilidade de perceber. Já estamos numa semana de sensibilidade de sentir, que a gente use essa habilidade para o perceber as coisas ao nosso redor. Bom, essa semana a gente tem mais um aspecto que eu julgo ser importante, é a quadratura, o aspecto tenso entre a Vênus e Marte, que acontece entre os dias 4 e 6 de fevereiro. A Vênus está em Peixes, é uma Vênus super amorosa, já fiz um vídeo sobre o significado de uma Vênus em Peixes, é um período romântico, de afinação entre os casais. Deixo para vocês o link aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. Entretanto, essa semana, durante esses dias, ela faz uma tensão com Marte, que é o deus masculino, são os arquétipos, né, o feminino e o masculino. Mas Marte em Gêmeos pode nos falar também de conflito, porque Marte é o deus da guerra, em Gêmeos por meio da palavra. Então pode ser uma semana de bate-boca, de tensões, de coisas malditas, mal compreendidas, e que caberia a gente sentar com calma, ouvir de novo, ser mais claro, mais transparente com o outro, para que a gente não incorra numa série de conflitos em se tratando de comunicação e também de fofoca, porque Marte em Gêmeos, em mau aspecto, infelizmente, também traz isso aí pra gente, tá bom? Bom, para mim o aspecto mais importante depois da lua cheia na semana é o seguinte, moçada, a gente tem essa semana nada menos que a conjunção, a união entre Mercúrio e Plutão. E isso não é pouca coisa. Aliás, eu diria, quando tiver Plutão em jogo, prestem atenção, porque existe dramaticidade, existe tensão, existe algo intenso ali para ser vivido, ok? Bom, essa semana a gente tem Mercúrio conjunto a Plutão em Capricórnio. Isso acontece aproximadamente entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Deste encontro podemos esperar revelações, não é? O Deus mensageiro com o Deus dos submundos, a gente pode trazer revelações
né, do mundo do oculto, a gente pode descobrir segredos, a gente pode descobrir ilícitos, crimes e grandes escândalos de toda a natureza, desde escândalos dentro da família, que de repente bombam e a gente, né, toma conhecimento, ou alguma coisa em se tratando de política. Isso seja no cenário nacional, eu diria que talvez inclusive a continuidade de algumas questões que começaram na semana passada e outras questões em todos os níveis, em nível mundial também, ok? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? Isso também se configura com além de conversas intensas que podem chegar ao âmago de determinadas questões e que pedem transparência, né? Sabe quando a gente precisa ter aquela conversa, conversar sobre aquele assunto, sabe quando o buraco é mais embaixo? Às vezes a gente está até fugindo de determinadas conversas nesse grau de densidade, mas essa semana, talvez não seja, eu não quero dizer que é o melhor momento, né? Essa não é uma conjunção nada fácil, mas às vezes tem que ser naquele momento, é ali que a gente tem que resolver isso, tá bom? Bom, Plutão, nesse caso, vai pedir pra gente transparência, algumas coisas têm que estar mais claras, não dá pra gente continuar na nossa relação, seja uma relação profissional, pessoal, nacional e internacional, com esse grau de sombra, de obscurantismo, as coisas têm que ser reveladas pra gente saber com que a gente está lidando, ok? Então tá aí uma semana de revelações e segredos. Como eu escrevo no texto, denúncias de toda a ordem noticiadas de novo na semana passada podem ser apenas a ponta do iceberg. Como esse é um dos aspectos mais importantes da semana, falarei mais sobre este assunto nos próximos dias, ok? Tá bom? Não perca. Bom, essa semana a gente tem um aspecto bacana que é a entrada de Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário funciona muito bem, obrigado, né? Ele vai estar neste signo entre os dias 11 de fevereiro e 2 de março. Este é um posicionamento muito favorável para as comunicações, para os estudos, viagens e negócios, muito favorável para os aquarianos de modo geral. E também fala de um momento muito positivo para questões relacionadas à ciência e tecnologia, descobertas, inovações, isso é sempre muito bacana, ok? Na nossa vida pessoal, que seja um período bacana para a gente se associar a outras pessoas, fazer novas amizades ou fortalecer as nossas amizades. Aliás, esse é um dos temas mais importantes da temporada aquariana. Para quem não assistiu ainda o vídeo sobre a temporada aquariana, eu deixo para vocês o link aqui embaixo e aqui em cima na tela, tá bom? Enfim, vamos tentar trazer um sentido para todos esses aspectos, né? As vibrações ainda muito intensas da lua cheia vão estar rolando durante toda a semana. A gente só tem uma lua nova na segunda-feira da semana que vem. Então, até o dia 13 de fevereiro, a gente está sobre as energias muito exaltadas de uma lua cheia, ok? E a conjunção de Mercúrio com Plutão me preocupa, tanto é que eu vou falar mais sobre isso durante a semana, tá bom? Ela vai estar acontecendo do meio da semana até o final, então a gente já fica ali meio atento. Do final da terça-feira em diante, até o final de semana, a gente tem essa conjunção de revelações, de segredos, de ilícitos, ok? Bom, como eu escrevo no texto, diante dessas configurações me vem à mente uma frase interessante que é do ditado popular, que diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então que a gente tome cuidado com aquelas batatadas que a gente solta de vez em quando, que é muito típico dessa conjunção de Mercúrio com Plutão, e que pode estremecer principalmente os assuntos capricornianos, principalmente as pessoas de Capricórnio, assuntos ligados a poder, assuntos ligados à economia, revelações sobre finanças, tá bom? Revelações sobre fraudes, ainda estamos com essa questão aí das lojas americanas e tem muito que desenrolar ainda essa semana, não é mesmo? E é isso, moçada, portanto que tenhamos cuidado, pois estamos todos muito à flor da pele por conta de todos esses aspectos. Bom, queria saber de vocês como é que foi o final de semana, como é que vocês estão vivendo essa lua cheia em Leão. Confesso que, embora eu tenha colocado uma foto muito fofa no Instagram no final de semana, eu estava tentando pedir por leveza, porque os dias por aqui também não estão nada fáceis. Como é que estão os dias de vocês? Bom, o vídeo da segunda-feira, moçada, é um apanhado geral com os aspectos que eu julgo seriam os mais importantes durante a semana. Portanto, tenham esse vídeo aí meio que guardadinho no bolso, porque durante a semana vocês vão revendo e recapitulando aquilo que já foi dito na segunda-feira. Nos próximos dias eu vou destrinchando outros aspectos que eu julgar serem importantes e necessários para a gente surfar nessas ondas, e é isso. Se você acha que esse vídeo da segunda-feira traz uma visão bacana para a gente entender
que semana a gente está entrando, peço para vocês que vocês compartilhem com seus amigos e com as suas amigas. É isso, um beijo carinhoso, amanhã tem mais. Uma baita semana pra gente, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.